Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, gravado aqui diretamente das dependências do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. No programa de hoje eu vou conversar com Almir Aguiar. Ele é sindicalista, faz parte desse Sindicato dos Bancários e a gente vai falar sobre as questões raciais no campo do trabalho, principalmente no setor bancário. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Agora, sua marca pode ser vista nas telonas. Anuncie no Cinemax. É a magia do cinema a serviço da sua marca. Contatos: cinemax@tvredepetrópolis.com.br ou ligue 2245-0840. Para mais informações, procure um de nossos gerentes Cinemax. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco. Lembrando que esse programa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos, que fazem com que a gente possa levar para você informações relevantes sobre a classe trabalhadora, sobre todos nós. Almir, bom dia, bem-vindo ao programa. Obrigada por disponibilizar seu tempo para a gente aqui no Trabalhador em Foco. Antes de qualquer coisa, quem é o Almir? Conta para mim. Eu sou Almir Aguiar. Eu estou no sindicato desde 94, uma luta muito grande. Eu já fui secretário de saúde do sindicato, já fui tesoureiro do sindicato. Eu fui presidente por 2 mandatos do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro e também hoje eu sou diretor do Sindicato dos Bancários do Rio, sou diretor da Uniaméricas Finanças e estou atuando mais na nossa confederação. Hoje eu estou como secretário de combate ao racismo da Contraf. Como é que é a sua formação? Então, eu sou formado em Direito, mas, a minha visão e a forma de trabalho, ela vai além da questão do direito. É mais a questão humana, por isso que nós fizemos uma boa gestão na Secretaria de Saúde do sindicato e é essa visão que eu tenho. Eu acho que é por aí. Quando você lida com trabalhadores, você tem que ser mais amplo. O que é o Departamento contra o Racismo nos sindicatos? Olha, muitos sindicatos têm a sua Secretaria de Combate ao Racismo, alguns sindicatos têm essa função lotada na Secretaria de Políticas Sociais. Agora, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, ela tem um trabalho mais voltado para essa questão. Tem várias secretarias tratando de vários temas e assuntos, mas a nossa secretaria é uma secretaria nova, foi criada no último congresso e nós estamos tentando fazer um debate nacional, porque ela é fundamental para que a gente possa inserir os trabalhadores negros no setor bancário e na sociedade também, que hoje a discriminação é muito grande. Você falou com a gente que desde 1995 você faz parte do sindicato 94 atuante. Antes disso você estava no banco propriamente dito. Sim. Você tem uma palavra que eu acabei de esquecer, que você foi tirado do banco para estar aqui, mas pode em qualquer momento também voltar para o banco propriamente dito. Houve algum problema, alguma discriminação? Foi difícil para você ser bancário, entrar ou você passou via concurso? Olha, eu posso dizer para você que hoje não é muito diferente do passado quando eu entrei no banco. A discriminação no setor bancário é muito grande. Isso basta andar numa agência bancária, você entra e observa que poucos negros trabalham numa agência. Poucos negros têm um cargo de gerente, principalmente quando se trata da mulher. Eu trabalhava no departamento de processamento de dados. Tinha bastante negros, mas é um local afastado. Um lugar escondido? É escondido porque só lida com a questão burocrática, compensação de cheques, você não lida com o público. E essa é a questão que a gente vem discutindo com os bancos, a questão da visibilidade. Nós queremos uma contratação maior de negros e negras, porque o Brasil, mais de 50% da população são de negros e negras. São mais de 100 milhões de pessoas e a discriminação é muito grande. Então não dá para entender por que essa discriminação acontece. Você está me dizendo que o negro é tratado como uma minoria, ele é uma minoria dentro
da agência bancária, sendo que hoje o negro ou pardo é maioria no nosso país. Isso é uma grande contradição, né? É uma grande contradição, e vou dizer para você, uma contradição ainda maior. A Bahia, que é o maior estado do Brasil, onde a população negra é muito grande, ou seja, a população negra é predominante em Salvador, na Bahia em geral, mas se você entrar em algumas agências em Salvador, você não vai ver negro. Entendeu? Então, assim, quando a gente faz esse debate da questão racial e os banqueiros colocam os motivos deles, você pode até pensar uma coisa ou outra, mas assim, quando você fala Salvador, a população negra é predominantemente, 90%, 80% da população negra na Bahia são de negros e negras. Por que tem agência que não tem negros? Por que é uma minoria no setor bancário? Então, essa é uma discussão que a gente tem que fazer. Nós estamos debatendo com a FENABAN, mas a dificuldade é muito grande. A gente vem... O que é a FENABAN, para o nosso telespectador que não conhece essa sigla? É a Federação Nacional dos Bancos, ou seja, nós temos o nosso movimento e eles têm as organizações deles também. Tem a FEBRABAN e a FENABAN, que tem a sua organização com os bancos e faz o debate com o movimento sindical. No momento da campanha salarial, nós sentamos com eles para discutir como é que fica a nossa minuta e as nossas conquistas. Certo. Mas no debate da questão racial, a dificuldade é muito grande. Nós fizemos um debate da questão do preconceito na categoria já antes de 2008. Esse debate chegou no Ministério Público. O Ministério Público propôs aos bancos um termo de ajuste de conduta. Eles não toparam, não avançaram nisso. Acabou que nós chegamos a um acordo de realizar um mapa da diversidade. Esse mapa, os bancários espontaneamente entram no site, eles respondem no site da FENABAN. Certo. E fizemos o primeiro mapa em 2008 e o segundo mapa em 2014. Em 2014, mais de 200 mil bancários responderam esse mapa, porque hoje o universo de bancários na categoria é em torno de 520 mil trabalhadores. Então, na verdade, teve uma adesão muito boa. Muito boa, bastante significativa. E ficou claro nesse mapa que só tem 24,7% de negros e negras na categoria bancária. Desse total, 3,4% responderam se colocando como pretos, ou seja, pardos, né, negros e pardos tem um volume bastante maior, né? E quando a gente está falando de preto, negro e pardo, a gente está dizendo, naquela linguagem bem popular, o pardo é o mulato, o moreno claro, que gosta da sua própria raiz, e aí se diz pardo, né? O negro, a gente está falando de uma tonalidade mais escura, e o preto é quando é negro, aquele, digamos assim, bem negro de verdade, igual eu sou bem branquela de verdade, não tem problema nenhum em dizer que eu sou a literal branquela azeda, né? Isso. Então, é isso que a gente está falando, que ainda tem essa diferenciação. Quer dizer, o negro mais escuro, com a raiz mais estabelecida mesmo, ele ainda é um percentual muito menor. É muito menor. Inclusive, assim, dependendo do tema e do debate, tem brancos que se dizem negros para entrar no debate da política de cotas. Porque hoje tem a discussão nos bancos públicos também de cotas, né? Cotas raciais. Por isso que nós observamos que do antigo mapa da diversidade para o atual, em 2014, teve um aumento pequeno, mas teve aumento de negros e negras na categoria, muito em função dos concursos nos bancos públicos, porque nos bancos privados, a admissão, quem faz é o gerente. O gerente olhou, viu a foto, fez a entrevista, ele, olha, isso aqui não vai cair bem na minha agência, ele não contrata. Então, a gente precisa acabar com isso. E esse debate a gente tem avançado com todas as dificuldades do debate com a FENABAN, mas no movimento sindical a gente tem avançado bastante. E vamos apresentar uma grande minuta voltada para a questão racial nessa campanha salarial de 2016. Quando a gente pensa em racismo, a gente hoje, aqui no sindicato, a gente gravou com o Vadir Damos, que falou sobre a diferença, né, sobre a importância de um projeto de lei para transformar a injúria pessoal em injúria de raça, né? A gente vê esse racismo, ele tentando ser velado ainda nas agências? Olha, o racismo ainda é velado.
eu acho que no setor produtivo ele ainda é velado. Na sociedade, eu acho que de um tempo para cá essa coisa mudou muito. Eu acho que hoje, na conjuntura que nós estamos vivendo, muitas pessoas que não se diziam racistas hoje não têm menor problema para discriminar. E a gente tem observado isso aí de 2 anos para cá, essa coisa ficou mais latente e está na sociedade e também acaba atingindo o mercado de trabalho. Por isso que a gente tem que fazer uma discussão muito forte. Essa questão da lei é fundamental, porque hoje uma pessoa ela passa por uma situação de racismo, quando vai na delegacia fazer um registro, aí aquela coisa de injúria acaba amenizando a denúncia que você fez, entendeu? Então, eu acho que tem que ser uma coisa bem rigorosa. É lei da prisão, tem que prender, porque assim, eu vou dizer para você, eu já sofri racismo. A minha primeira assembleia como presidente de sindicato, teve uma bancária de um banco público que ela me chamou de macaco no meio de uma assembleia. Tranquilamente, terminei a assembleia, tranquilo. No dia seguinte, eu fui na delegacia e fiz um registro contra essa bancária. Por fim, na primeira audiência, a juíza ela se demonstrou a não avançar naquela denúncia que eu fiz com o processo. E meu advogado falou, olha, se essa pessoa se retratar, a juíza vai encerrar agora. É melhor você propor algum outro tipo de retratação. E acabou que eu propus que numa assembleia tão grande como aquela, ela fosse lá e fizesse uma retratação. Que ela construiu, eu olhei e inseri algumas coisas, porque eu não achei que estava completa o que ela tinha colocado. O texto propriamente dito. Isso. E isso aconteceu. Mas assim, e quantas pessoas não têm coragem, não vão para frente? Isso também você acredita que em algum momento é uma corresponsabilidade da gente? O cidadão ele tem que tomar as rédeas e ter coragem de ir para frente, de denunciar, de abrir um processo? É verdade. Eu acho que a coisa acaba aumentando cada vez mais, ficando mais latente em função da omissão de quem sofre o preconceito. Eu acho que a gente não pode deixar passar, é um direito nosso, a gente... Se você pode ir na justiça, você pode fazer um registro policial, tem que fazer, porque na verdade não deveria ocorrer a discriminação. O Brasil é um país que, como eu falei, a maioria da população são de negros e negras, mas o preconceito no Brasil ele é muito grande. A gente não pode negar isso. Ainda carrega os grilhões, né? É verdade. Olha, foram mais de 350 anos de escravidão no nosso país. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Inclusive, essa abolição não foi em função de uma... A gente está gravando hoje, 13 de maio, que é uma data emblemática. 13 de maio. Né? Assim, o telespectador não sabe, mas a gente está gravando no dia 13 de maio, que é uma data emblemática, mas na verdade é uma emblemática para fazer bonito, né? Porque na verdade a coisa não era bem assim. Não era bem assim. Essa questão histórica, a gente precisa sempre resgatar, precisa debater, porque o Brasil, com a abolição, ou melhor, o fim dos navios negreiros foi em função de uma pressão da Inglaterra, não foi porque o Brasil foi bonzinho. Por outro lado, precisou ter uma lei, não foi assim, eles fizeram, reconheceram que erraram durante o período e libertaram os escravos. Não foi assim, precisou de uma lei. E mesmo assim, na ocasião, eles juntaram recursos para indenizar os fazendeiros, não para indenizar os escravos. Não tinha direito à educação, saúde, não tinha direito à moradia, alimentação, não tinha nada. Hoje, quando a gente pega, principalmente, visualiza o Rio de Janeiro, em algumas regiões onde tem os morros no Rio, porque as comunidades estão lá, fruto do passado. Aqui, em frente mesmo, tem o Morro da Providência, que foi o primeiro a ser ocupado pelos negros, porque não tinham onde ficar, e eles eram proibidos de ficar na cidade. Então, quando hoje tem uma discussão de política de cotas, é uma forma de reparar o erro do passado. E a gente precisa avançar nesse debate. Muita gente questiona a cota, mas ela precisa entender por quê. De onde vem a cota? De onde vem. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo sobre cota, racismo, negros, brancos, sobre gente trabalhadora. Fica com a gente.
Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, aqui diretamente das dependências do Sindicato dos Bancários no Rio de Janeiro. Almira, a gente fez um intervalo e a gente estava batendo papo, e dentre as questões que a gente discutiu no intervalo, uma é com relação à questão salarial. Estatisticamente, o negro recebe menos do que o branco nas situações bancárias. Como é que é isso? Me explica. Então, o negro recebe, em média, 87% do salário do branco, do bancário branco. Essa é uma estatística realizada pelo DIEESE quando faz os cálculos, ou seja, quando ele faz o somatório do salário dos trabalhadores brancos e dos trabalhadores negros, a média é menor do trabalhador negro porque tem poucos negros na categoria. Certo. Então, esse é um debate que a gente quer fazer com os banqueiros, aumentar o volume de trabalhadores negros e negras, porque assim a gente vai conseguir, aos poucos, estar nivelando e acabar com o preconceito na categoria. Mas se eu tenho um caixa negro e um caixa branco, eles recebem o mesmo salário? Recebe o mesmo salário. A diferença seria o tempo de casa, que vai mudar um pouco de acordo com as suas verbas. Então, na verdade, não é só uma questão salarial, mas tem a ver com uma questão de ocupação de espaço e cargo de chefia. Isso. Concomitantemente, quando a gente debate essa questão salarial, o debate da questão da contratação de mais trabalhadores negros e negras, nós queremos avançar também na ascensão desses trabalhadores, porque a cor da pele, ela é um dificultador para a ascensão profissional no mercado de trabalho, pelo menos no setor bancário. No setor bancário. Isso, porque também é fácil observar que a maioria dos gerentes, dos chefes, são brancos. Então, assim, é um debate que a gente tem que fazer. É a questão salarial, a questão da contratação. Por que a maioria dos trabalhadores que são desligados também são negros? E isso acaba diminuindo mais essa distância de negros e brancos na categoria bancária. E nós realizamos agora, em maio, foi o terceiro Fórum de Visibilidade Negra no Setor Financeiro. Esse debate nós fizemos primeiro em Salvador, depois foi no Rio de Janeiro e agora foi na cidade de Curitiba. É importante debater essa questão racial, ouvir de alguns profissionais, professores, essa questão do preconceito no mercado de trabalho para que a gente possa entender e avançar. Então, assim, nós fizemos esse debate e chegamos a uma das conclusões que nós tiramos, que nós vamos apresentar nessa campanha salarial, é a contratação de 20% de negros e negras no setor bancário por função. Ou seja, nós queremos por função e por contratação. Por exemplo, no mês de junho, os bancos vão contratar 300 bancários. Tem que ter 20%. Se o banco vai contratar mais adiante... Tem que ter 20%, tem que ter pelo menos 20%. Pelo menos, o termo é esse. Não pelo porque menos. As pessoas falam assim, pelo menos 20%. Se a gente tem uma população de negros que é mais do que a metade da nossa população nacional, como é que a gente... 20% ainda é muito pouco. É pouco. Tanto é pouco que o mapa da diversidade de 2014 apontou que na categoria tem 24,7%. Então, quando você começa a discutir com os bancos, eles falam assim, não, mas tem 24% na categoria, vocês estão querendo 20%. E na verdade não é essa, é pelo menos, e na contratação. O mês de junho nós vamos contratar 500 bancários, tem que ter pelo menos 20%. Em 20% julho. Em cada cargo. Em cada cargo. Até porque, na verdade, a gente já tinha falado no primeiro bloco que existe uma separação muito grande de quem está aparecendo e quem não está aparecendo. Isso. Se a gente for parar para pensar em racismo, e a gente estava conversando, não só na questão da raça, mas no preconceito, né? Tem uma outra coisa, você não vê no banco, por exemplo, gente obesa. Muito difícil. Não é assim, eu sou ex-obesa mórbida, atual obesa, em fase de emagrecimento, e eu sempre reparei muito a questão do gordinho, do gordão, do gorducho, Sim. e você não encontra, né? Então, na verdade, a gente tem que pensar, sim, a questão dos excluídos, né? Sim, que a gente acostumou a falar que é uma minoria, mas que no caso dos negros, não. É uma maioria... oprimida. E às vezes, assim, quando conversa com o banqueiro, ele fala, não, mas nós queremos avançar nas contratações, mas é necessário que tenham negros qualificados e nós temos dificuldade de encontrar. E a gente sempre
dar uma retrucada no que eles colocam, até porque com as políticas afirmativas do governo, principalmente o governo Lula e Dilma, teve um volume muito grande de negros cursando a faculdade, principalmente direito, administração, ciências contábeis. Então, profissionais têm. Na verdade, não tem o interesse dos bancos de contratar esses trabalhadores. Mas ainda existe também um preconceito da sociedade para com o atendimento bancário pelo negro? Você acha que isso ainda existe? Ou, de uma forma geral, a gente ainda o cidadão, às vezes, é um pouco corresponsável por essa questão? Assim, eu acho que da sociedade, na questão do setor bancário, eu acho que tem, mas assim, não é tão grande porque não tem muitos negros trabalhando, entendeu? São poucos caixas. No passado, há 20, 15 anos atrás, uma agência bancária tinha 20 caixas, tinha 30 caixas. Hoje foi reduzida a 4. Então, assim, como não tem negro, então praticamente a gente não vê esse preconceito da população pela ausência desses trabalhadores. A questão da visibilidade, isso que nós queremos no setor financeiro, que não é muito diferente do mercado de trabalho. Tem outros setores que a gente vai encontrar esse preconceito, como tem outros que vai ter um volume muito maior de negros, mas também são trabalhos mais precarizados. No telemarketing, a maioria são negros, mas você basta ouvir a voz, você não está vendo pessoa. Na construção civil, a maioria são negros. Então, assim, tem esses trabalhos que não significa que os negros não estão trabalhando, significa que eles não estão tendo espaço em algumas categorias específicas. Isso, de modo que eles possam evoluir profissionalmente, ter uma condição melhor. Ter uma renda salarial mais alta. Isso. E aí melhorar a qualidade de vida propriamente dito da família. É verdade. Quando a gente pensa em futuro, a gente pensa no que está sendo feito agora para isso mudar. Você falou que em breve a gente entra em negociação na época de agosto, mais ou menos. Isso. Não é? Em julho já começa a montar as pautas. Isso. Agosto. Eu sei muito bem porque assim, o Sindicato dos Bancários é um dos que sempre utiliza seu direito de greve, né? Que é um direito estabelecido. E então, assim, eu lembro muito bem da época por conta disso, porque a gente sempre aborda aqui no Trabalhador em Foco quais são as pautas que estão sendo levantadas, não é só a questão salarial. Você que é meu telespectador sabe disso. Mas o que está sendo feito a médio e longo prazo para mudar essa realidade? Porque discutir é muito importante, entender é muito importante, mas a gente precisa agir. Então, é importante que a gente faça esse debate no setor, na sua categoria, mas ele não pode ficar descolado do debate geral da sociedade. Por exemplo, de 2015 a 2024, foi estabelecido pela ONU que o Brasil vai trabalhar como a década do afrodescendente. A ONU ela fez em 2013, se eu não me engano, mas eles entenderam que foi muito pouco pelo preconceito que acontece no Brasil e a discriminação. Então foi criada essa década no plenário da ONU, já teve lançamento aqui no nosso país. Então esse é um dos debates que a gente precisa fazer. Eu, por exemplo, hoje eu estou fazendo parte da Comissão Estadual da Escravidão Negra do Brasil. Então, no Rio de Janeiro tem a sua comissão, eu estou fazendo parte dela, porque quando a gente debate essa questão da escravidão no Brasil, junto à OAB, claro que tem muitos pontos que a gente vai levar para a categoria, vai enriquecer o nosso debate. Então, a gente precisa avançar. A Lei 10.639, que ela fala sobre a obrigatoriedade do ensino da cultura afrodescendente em nossas escolas. É uma dificuldade muito grande. Praticamente menos de 1% das escolas do nosso país, dessas milhares, mas o nosso telespectador que é pai, que acabou de ouvir o número da lei, que sabe disso, ele pode cobrar isso na escola? Deve cobrar na escola? Pode e deve. Entender por que a escola não faz esse debate, entendeu? Então a gente tem que avançar nessa questão. Eu acho que tem várias frentes que a gente atua na sociedade e leva esse debate para a nossa discussão do mercado de trabalho. Eu acho que por aí que a gente vai avançar. A gente não pode ficar descolado, não pode ser uma coisa só do sindicato. Certo, tem que ser uma coisa da sociedade. Da sociedade, com outros movimentos, a gente até precisa avançar. Porque a gente tem que entender que o sindicato faz parte da sociedade, né? Sim, sim. Tem o poder público, tem a sociedade civil e tem o sindicato que responde pela massa trabalhadora.
É isso. Eu acho que é dessa forma que a gente tem que pensar. O sindicato, ele é um parceiro em várias questões. Então, assim, todo debate que a gente faz na sociedade, quando a gente observa o sindicato, ele está junto, porque tem pontos importantes para os trabalhadores e para a sociedade, porque aquele trabalhador, principalmente bancário, ele tem pai, tem mãe, tem irmão, que às vezes não tem nada a ver com a categoria. Então, o debate que se constrói, como a gente já construiu no passado, principalmente a questão da segurança bancária, é importante para o trabalhador, mas é importante para a sociedade. Então, a gente tem que avançar nesses temas, entender por que do preconceito, entender por que a violência muito grande com a juventude negra no nosso país, ela tem aumentado. Eu acho que são coisas que a gente tem que debater e discutir. Almir, se alguém ficou interessado na pauta, quer continuar sabendo a respeito dos trabalhos que são realizados aqui pela Secretaria do Sindicato dos Bancários, como é que pode obter mais informações sobre a pauta do racismo no campo financeiro? Então, eu acho que as pessoas poderiam entrar no site da Contraf, www.contrafcut. Esse Contraf é sem I, é F mudo, contrafcut.org.br. Ótimo. Ali basta fazer na pesquisa a questão racial, a gente com certeza vai encontrar bastante matéria, informação precisa para o telespectador. Isso. Almir, a gente está chegando no final, muito agradecida pela sua participação, por ter disponibilizado seu tempo para a gente no programa Trabalhador em Foco. Eu agradeço vocês, o convite, sempre que possível e necessário, estarei disponível para a gente conversar um pouquinho mais sobre a questão do preconceito ou outras questões importantes, e agradecer aos telespectadores por estarem hoje aqui com a gente. Quando você tiver novidades, espero que em breve a gente tenha números aumentados. Entre em contato, que vai ser um prazer a gente divulgar para o nosso telespectador. Com certeza. Obrigado. Obrigada para você que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana com um novo programa, sempre pensando na gente, todos nós trabalhadores. Obrigada e até lá. Tchau, tchau.